Este será o fim do Supremo Tribunal Federal? O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal admite que o Supremo está em crise. Eu nunca vi na história da nova república um ministro do Supremo Tribunal Federal admitindo que há uma crise por razões éticas no Supremo Tribunal Federal. E eu devo lembrar a cada um de vocês que nunca a nossa Suprema Corte esteve rachada como está hoje. Pessoal, o karma, querendo ou não, ele existe. Como diria aquela famosa frase, o mundo dá voltas. Né? Eu lembro muito bem, né, de algumas pessoas que diziam que os poderes, os superpoderes do Supremo Tribunal Federal nunca haveria fim, de que seria uma xandãocracia para sempre. E o poder em si, ele é feito de ciclos. Ora, ele cresce, chega no seu pico e ele começa a declinar. Hoje o que a gente vê é uma fase de declínio dos superpoderes do Supremo Tribunal Federal que eram exercidos pelo Alexandre de Moraes. Né? E vamos ver melhor o porquê disso. Depois de toda a briga que envolveu a relatoria do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master, em que uma pessoa um ministro do Supremo gravou seus colegas e vazou para a imprensa, nunca a corte esteve tão dividida. E o Supremo dividido é bom para o país, porque o Para quem vai se lembrar de uma live que eu fiz há um certo tempo, eu fiz um react da matéria a respeito desse vazamento que aconteceu da reunião tratando do caso do Banco Master, em que teve a participação dos ministros do Supremo. E eu bem que disse nessa live de que aquilo lá poderia representar uma ruptura de confiança entre os próprios ministros ali, e essa ruptura de confiança poderia levar a um colapso. Né? Quem diria que eu estou acertando previsões já. Unido corporativista para defender os próprios abusos, para defender os próprios escândalos, só interessa aos ministros que estão sendo blindados. Para a população, interessa que os ministros estejam divididos. Interessa que um ministro queira apontar o escândalo do outro, o escritório de advocacia do parente do outro. Você vai assistir comigo as A gente chegou numa situação tão bizarra e anômala, né, que normalmente quando a gente trata de regimes políticos saudáveis, né, a gente sempre tem em mente que para uma democracia, para um regime, para um sistema, ele funcionar, né, e ele, de certa forma, garantir tanto os direitos das pessoas, né, enfim, o que está na lei ali, né, a gente chegou numa situação tão bizarra e anômala em que, para a gente conseguir ter o mínimo de paz, né, e que o judiciário não fique sendo tão ativista, tão persecutório, né, tão nefasto para o Brasil, que acaba sendo melhor ele ser fragmentado e ser dividido. Assim, gente, é uma das coisas únicas realmente, gente, uma coisa completamente bizarra, que dizem muito a respeito da situação que nós vivemos hoje no Brasil. Declarações do ministro Edson Fachin, e como eu disse, nunca um ministro do Supremo admitiu publicamente o que o Fachin está admitindo. Antes da gente continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e lembrar que, se a gente quer ter um país sério em que a Suprema Corte não tenha superpoderes, em que a Suprema Corte não abuse dos poderes que tem, em que a Suprema Corte não é protagonista da política e que a Suprema Corte ela é discreta, que juiz não dá entrevista, se manifesta nos autos, não dá show, não aparece em palanque. Aí outra coisa bizarríssima. Ministro do Supremo, assim, me diga aqui nos comentários, em qual país do mundo, além do Brasil, ministros de cortes superiores dão entrevista para a imprensa dos casos que julgam e também dos sujeitos que estão envolvidos nos processos? E diga aqui nos comentários que eu vou ficar muito curioso em saber. Político não beneficia político A ou político B, você precisa fazer parte do único projeto que tem coragem de pedir prisão de Alexandre de Moraes, pedir prisão de Dias Toffoli, porque não tem escândalo de corrupção nas costas e pode afirmar com propriedade e pedir a cadeia de qualquer dos 11 ministros que estejam envolvidos em escândalo de corrupção. Se filia ao Partido Missão, nós não temos fundo partidário, O que eu disse numa live atrás, eu digo aqui de novo. Para vocês terem ideia do quão bizarra a situação quantas pessoas no Movimento Brasil Livre colocam na rua para manifestar sobre esse caso do Banco Master, que é o caso que nunca na história da República o Supremo Tribunal Federal ficou tão fragilizado, os ministros ficaram tão expostos, principalmente no que dói a eles, que é na questão de contratos que envolvem escritórios de advocacia de seus parentes, de certa forma uma relação promíscua, que assim, eu não vou dar nomes, mas de que um certo ministro que tem uma certa esposa, essa certa esposa
tem um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia teve um contrato de 129 milhões de reais com o caso do Banco Master. Gente, assim, né? Quantas pessoas o Movimento Mais Vivo colocou na rua? Algumas milhares até agora. E quantas pessoas o bolsonarismo e o petismo conseguiram colocar nas ruas para protestar contra o Banco Master, pedir impeachment do Alexandre de Moraes, Toffoli e a delação do Forcado? Eu sei que pode aparecer algumas pessoas aqui nos comentários aqui, tipo, não sei o que e tal. Quantas pessoas? Petismo e bolsonarismo colocou na rua para protestar contra o Banco Master? Zero. Dependemos da sua contribuição, da sua afiliação. Então clica aqui no link para nos ajudar. Nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. De acordo com o Fachin, se um juiz parecer atuar como agente político disfarçado de intérprete jurídico, há uma perda da confiança na magistratura. O judiciário não substitui a polícia. Aliás, o judiciário não substitui a ninguém, a não ser fazer o que tem que fazer no limite de suas atribuições. O judiciário não pode substituir o executivo, não pode substituir o legislativo. Eu acho que perda de confiança é pouco. Por quê? Porque o judiciário é justamente o órgão que ele tem que entregar para a sociedade o senso de justiça para elas. E se a sociedade ela percebe que as instituições que dizem que vão saciar o desejo de justiça que elas têm não sacia esse desejo, pode ter certeza que algum outro ente irá fazê-lo, né? E acredito que a solução não vai vir de pessoas como Edson Fachin. Por mais que ele esteja bem intencionado nessa questão que envolve limitações, restrições a superpoderes que os ministros venham a exercer ali, né, acredito que boa parte dos problemas que temos hoje não vai ser solucionado por pessoas de gerações antigas com uma mentalidade antiga. Para vocês terem ideia, para fazer qualquer coisa hoje que seja necessário para, de fato, conter os superpoderes do Supremo Tribunal Federal, você vai ter que mexer diretamente em cláusula pétrea de Constituição. E também confrontar, bater de frente e romper com certa noção de democracia que as pessoas ainda têm, principalmente de gerações mais antigas. Né? E é isso que me dá mais esperança de saber que eu estou no lugar certo. Porque nós somos, o Partido Missão é o lar da única geração que pode, de fato, mudar alguma coisa, que é a geração Z. Se a gente falhar, eu, como uma pessoa de 26 anos, eu digo para vocês, um dia teremos a faca e o queijo na mão para resolver todos os problemas estruturais do Brasil e colocá-lo dentro do rol de grandes potências mundiais. Se a gente falhar nesse propósito, assim, eu não faço ideia do que fazer. De verdade, existe um plano, vamos tentar aplicar esse plano. Se nem ele funcionar, assim, encerra-se o Brasil como país. Fragmenta entre cada um em si, cada estado vira um país independente e cada um tenta tocar do seu jeito. E também não deve substituir a polícia e muito menos o Ministério Público. Engraçado, porque nos últimos anos o judiciário substituiu todos esses poderes, essas instituições que você acabou de falar. Já substituiu o executivo, mandando executar políticas públicas que são de prerrogativa dos governantes. Já quis obrigar prefeitos, governadores, o presidente da República a adotar as políticas que o Supremo determinou. A exemplo, né, da declaração do Estado inconstitucional de coisas nos presídios, né, obrigando o poder executivo a adotar a política penitenciária que o judiciário determinou, e várias outras questões, e até sobre um muro na cidade de São Paulo, o Supremo já teve. Bizarríssimo esse caso também. Inclusive, desse caso do muro, era para delimitar, para tentar controlar ali, de alguma forma que fosse, a expansão da Cracolândia. Que se debruçar até sobre título de futebol, de time de futebol, até sobre campeonato, sobre taxa de juro paga pelos estados na sua dívida. O Supremo define se é um juro um pouquinho maior ou um juro um pouquinho menor. Legislativo nem se fala, né? Quando a gente suspendeu o aumento do IOF, veio o Supremo com canetada. Quando, né, o Legislativo tem o papel de determinar a opinião da sociedade sobre drogas, vem o Judiciário querer dar canetada. Aborto, vem o Judiciário querer dar canetada. Demarcação de terra indígena, vem o Judiciário querer dar canetada. Inquérito das fake news, que se fosse para ser instaurado, deveria ser por iniciativa do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, foi lá o Supremo e deu canetada. Mas dessa vez teve uma atenuante para o Supremo, porque o Procurador-Geral da República concordou com a atuação do Supremo. O Procurador Augusto Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, deixou o Supremo abrir e disse que pela PGR estava tudo bem agir sem a provocação do Ministério Público, mas mais uma vez fez as vezes. Nunca esqueçamos de Augusto Aras. Nunca esqueçamos de Augusto Aras. Pode soar repetitivo, e que seja repetitivo mesmo, para lembrar, para a gente sempre lembrar
das traições e erros que o governo Bolsonaro cometeu, inclusive falando de traições, amanhã, às 8 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live com o motoboy da missão aqui no meu canal, e eu vou estar reagindo a um vídeo bem interessante com ele, então já fica o convite para o pessoal estar assistindo essa live nossa amanhã. Hoje, normalmente seria as entrevistas com o pré-candidato, mas como eu estarei participando de uma ação aqui em Ribeirão Preto, junto com a nossa pré-candidata, a Karen Gregoris, não vou poder estar fazendo entrevista essa semana. Semana que vem vai ter entrevista normalmente, tanto que já vou até fazer a divulgação em breve, então fiquem de olho nas minhas redes. Inclusive, falando de minhas redes, pessoal, eu criei a nossa comunidade também no Instagram, aonde eu vou poder mandar todas, né, coisas que eu acho importante mandarem nessa comunidade, anúncio de live, enquete, vídeos. Então, se você é uma pessoa que gosta do meu trabalho e quer acompanhar ele mais de perto, está sempre ciente das novidades aqui no meu canal e também ter em primeira mão notícias, temas, qualquer coisa que diga a respeito desse meu canal aqui, entre na minha comunidade pelo Instagram, que estará destacada no comentário fixado deste vídeo. Né, de Ministério Público, vezes de polícia também, né? Alexandre de Moraes atua como delegado também, utilizando a Polícia Federal ao seu serviço, como se a Polícia Federal não tivesse a independência para fazer uma investigação e aí submeter essa investigação ao Ministério Público e aí o Ministério Público, se quisesse assim decidir, submeter ao Judiciário. Não, Alexandre de Moraes quer que a Polícia Federal se reporte diretamente a ele, escutando as ordens dele, conduzindo uma investigação dele como se ele fosse delegado, promotor e o juiz ao mesmo tempo, enquanto também é vítima. Então, só de cabeça aqui, sem fazer nenhuma pesquisa, sem preparar nenhum relatório, já citei todos esses exemplos em que, ministro Fachin, o judiciário assumiu as funções de todas essas instituições. Juiz julga, não acusa, não investiga. E, portanto, nesses limites é que o judiciário deve atuar. Mas por que não dá nome aos bois? Por que não fala, o ministro Alexandre de Moraes fez, faz e continuará fazendo isso? Me parece que o senhor é um fraco. Sabe por que ele não o faz? Porque o Alexandre de Moraes, ele só fez o que fez porque teve anuência das demais pessoas ali dentro do Supremo Tribunal Federal, em que, se ele falasse diretamente do Alexandre de Moraes, ele acabaria dizendo indiretamente também dos outros ministros também. Por isso que ele não vai citar nominalmente o Alexandre de Moraes e nem mesmo outros ministros também. Não é? Você hoje é o presidente do Supremo. Se você não quiser pautar, ou se você quiser pautar para derrotar os relatórios, as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, você pode. Mas mesmo antes de ser presidente do Supremo, você poderia apresentar voto divergente. Quantas vezes você pediu vista dos votos das decisões de Alexandre de Moraes para você apresentar o voto divergente? Quantas vezes? Aí uma coisa que eu acho até interessante de fazer um levantamento, caso eu tenha tempo e paciência de fazer isso, eu vou tentar trazer algum ranking, alguma pesquisa a respeito das vezes em que o Fachin divergiu das decisões do Alexandre de Moraes. Eu acho que vocês vão acabar descobrindo que, de certa maneira, o que se é dito, por vezes, de maneira conveniente, não é feito na prática. Nem falando de voto divergente, mas quantas vezes você levantou a sua voz para demonstrar contrariedade, para você protestar nos autos, nas suas decisões contra os abusos do Alexandre de Moraes? Nunca, Fachin. Você nunca teve essa coragem. Assim como agora, sendo o presidente do Supremo, o ministro mais poderoso em tese, você não tem coragem nem de dizer o nome, só de citar o abuso. Você fala do milagre, mas não fala do santo. No caso, eu não vou utilizar uma outra expressão, porque aí eu seria preso. Mas pensa no inverso do milagre santo. As falas destoam da maioria dos ministros do Supremo, que ou preferem manter silêncio sobre o assunto ou negar publicamente aspectos que têm desgastado a imagem da corte. É o caso das relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O código de conduta defendido por Fachin, por exemplo, não conseguiu sair do papel. Uma das únicas vozes atuantes ao lado de Fachin tem sido a de Carmen Lúcia. E, pessoalmente, eu acho muito difícil que saia do papel, né? Assim, eu acredito que para sair do papel, assim, precisa ter uma mudança muito brusca e drástica de conjunturas de forças, tanto dentro do próprio judiciário, também dentro do próprio executivo e do legislativo também, para que haja mudanças estruturais dentro da própria corte, para que se permita algo nesse sentido de um código de conduta e de ética, que ainda é pouco, né? Inclusive, caso você tenha um interesse, posso tentar trazer aqui esse tal código de ética que foi elaborado pelo Fachin e dar a minha opinião. O que vocês acham disso? Não, mas vamos lá. Aí eu vou discordar da reportagem. Não é nem que não saiu do papel. Nem no papel entrou esse código de conduta. Cadê o texto desse? Pior, né? Assim, o que eu acabei de falar agora há pouco, gente, esquece. Finja que eu nunca falei, né? É um daqueles momentos que a gente é pego de surpresa, né? Que
assim, como que você vai querer que as pessoas defendam algo se não tem nem alguma coisa ali para você analisar, nem mesmo um esboço que seja, né? Então, e às vezes pode ter o risco desse código de ética acabar piorando essa situação. Eu não duvido que isso venha a acontecer, principalmente se tiver que ser algo que dependa de consenso interno dentro da própria corte. Código de conduta, nem isso o Fachin fez. Ele fala código, mas e aí cadê? Cadê o texto para analisar se as condutas que você está colocando lá são compatíveis ou incompatíveis com a função de ministro supremo? Nem no papel foi colocado. Para sair do papel é outro passo, precisa ter papel antes de sair. Também nesta sexta, a ministra classificou a crise de confiabilidade enfrentada pelo judiciário como grave e séria. As tensões ganharam novos contornos nessa semana com ameaças de... A ministra Carmen Lúcia também se faz daquela que é bastião, que é égide da legalidade, da constitucionalidade, mas nós nunca esqueceremos do seu voto no TSE, dizendo que excepcionalmente o TSE poderia ter o poder de censura. Não existe exceção na nossa Constituição. Para quem tiver boa memória, eu não tenho a memória inteira disso, mas pesquise apenas Carmen Lúcia e ministro corregedor, que eu acho que vocês vão ter alguma surpresinha aí. Então, para você permitir censura prévia ou superpoderes para o Tribunal Superior Eleitoral. Não existe, você admitiu isso publicamente. Pelo menos a decência de admitir você teve, que os outros ministros não tiveram. Mas você não teve a decência de votar contra e se posicionar contra. Você era presidente do TSE, você poderia ter segurado. Ainda assim, você escolheu não segurar. Cassação feitas por Gilmar Mendes e Dias Toffoli contra o senador Alessandro Vieira, que no relatório da CPI do crime organizado pediu o indiciamento dos dois ministros, além de Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Fachin tentou colocar panos quentes e negou que haja uma crise entre judiciário e legislativo. Não tem não. Realmente não tem crise entre judiciário e legislativo, porque são poucas as vozes corajosas que poderiam causar uma crise. Por muitas das vezes, sequer tem um atrito entre legislativo e judiciário. Por quê? Porque o próprio legislativo, por ser um antro de ladrões, ladrão, quando tem foro privilegiado, o caso para onde? No Supremo. Portanto, nunca que a maioria dos deputados vão conseguir se unir para conter, para ao menos sequer criticar algum membro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem rabo preso. E eu vou mais além. Muita gente de direita também tem rabo preso. Inclusive, o Flávio Bolsonaro também. Cadê que o Flávio Bolsonaro não faz um vídeo, uma porcaria de vídeo, como o Kim Kataguiri está fazendo aqui? Aí depois os bolsonaristas querem ficar falando do Kim depois. Tem moral nenhuma. Né? Um único deputado que está batendo de frente contra essa bizarrice toda do Supremo Tribunal Federal está sendo o Kim Kataguiri. E quem discordar de mim, me diga aqui nos comentários. Aqui. Que, dependendo dos comentários aqui, eu posso até fazer um vídeo a respeito das vezes que o bolsonarismo se submeteu ou simplesmente foi leniente com o Supremo Tribunal Federal. Vou gostar muito de fazer algo nesse sentido. Entre legislativo e judiciário. Se eu tivesse maioria no Congresso Nacional, teria crise. Entre legislativo e judiciário. O cara é foda, patroa. Se eu tivesse maioria, aí vocês iam ver crise. Hoje em dia não tem. Centrão entra num acordo com o Supremo, Centrão tem rabo preso, Centrão não mexe com o Supremo daqui, Supremo não mexe com o Centrão dali. Então, realmente, nesse aspecto, ele não tem crise mesmo com o legislativo. Mesmo assim, Vieira foi às redes defender o resultado apresentado na CPI e a pertinência temática dos pedidos de indiciamento. Aqui toda a minha solidariedade ao senador Alessandro Vieira, que agora tem uma ameaça de perder os seus direitos políticos porque exerceu a sua função numa comissão parlamentar de inquérito. Eu tenho várias divergências de visão de mundo com o senador Alessandro Vieira. Em vários momentos o senador votou com o governo, eu votei com a oposição, mas eu respeito a atitude, a coragem e eu me solidarizo com a perseguição que está acontecendo com o senador. E eu ouço dizer, aliás, eu nem ouço dizer, eu digo com toda firmeza, que tem muito bolsonarista aí comemorando o que está acontecendo com o Alessandro Vieira. Né? Por conta do Flávio Bolsonaro ter uma rixa com o Alessandro Vieira, né, os bolsonaristas eles ficam comemorando a perseguição que o STF faz com um adversário político deles. Aí me digam vocês, fossem os bolsonaristas com superpoderes, seria diferente? Seria muito diferente do que o STF faz hoje? Seria muito diferente? Acredito eu que não. Dado também pelo que o bolsonarismo é atualmente, né, que é uma corrente política que adota bandeiras feministas e LGBT, assim, não vai ter diferença nenhuma do que
é o STF hoje em dia. É 6 por meia dúzia na prática. Quando um abuso acontece com uma pessoa que você tem divergência política, que não faz parte do seu projeto de país, que não faz parte do seu partido, ainda assim você precisa denunciar e se solidarizar, porque amanhã esse abuso pode acontecer contra você. Quando uma pessoa age de maneira decente e é perseguida por isso, isso precisa ser denunciado independentemente de quem seja. Então, minha solidariedade ao senador Alessandro Vieira. É o japonês, é um grande japonês. Inclusive, espero eu que ele saia para governador aqui de São Paulo. Eu vou adorar, assim, é o meu sonho, o estado de São Paulo ser governado por Kim Kataguiri. Claro que ia ser muito bom ele também sair como deputado federal, mas o meu coraçãozinho se sente mais contente, fica mais feliz com ele sendo governador. É isso, pessoal. Terminou o react de hoje. Não se esqueçam, sexta-feira, 8 da noite, vou estar fazendo uma live de react, resenha, converso com o pessoal aqui, junto com o motoboy da missão, né, que ele é um dos membros da Liga da Justiça do Piauí. Liga da Justiça é essa, que sábado estará aqui em Ribeirão Preto. Eu terei um orgulho do caramba estar participando de uma ação junto com o Gabriel Piauí aqui em Ribeirão Preto. Para quem quiser mais informações dessa ação, sigam o Instagram da Karen, @Karen_Gregores, para ter mais informações de como que vai ser essa ação, quando vai ser. Também vai ter um happy hour também. Então, faço o convite para o pessoal aqui do meu canal, que é de Ribeirão Preto, é de cidades no entorno, a estar participando de uma ação junto com o Gabriel Piauí e de um happy hour, que eu tenho certeza que será algo maravilhoso. Eu quero fazer um aviso também, dar aquela lembrada de vocês que tenho a minha comunidade no WhatsApp, onde vocês podem estar conversando comigo, com pessoas que gostam e acompanham do meu trabalho sobre diversos temas. Né? Também quero dar início também a uma comunidade gamer própria, aonde futuramente eu quero estar fazendo live de jogos também, principalmente entre pessoal mais da minha idade, pessoal mais novo, né? E também tem o meu canal de alertas lá no Instagram também. Todas essas coisas vão estar aqui no comentário fixado. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até mais. Deus abençoe a todas as pessoas que assistiram esse vídeo, clicaram nesse vídeo, chegaram aqui até o final. E é isso, pessoal. Até mais. Fui!